Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Vou passar uma aula para vocês aqui básica sobre mercado de ações e como investir, fazer os primeiros passos para a gente investir. Aqui o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje é o que é a Bolsa de Valores, por que eu devo investir, o que são ações, tipos de ações, como elas funcionam, as formas de ganhar dinheiro com ações, como começar a investir em ações, as vantagens e riscos de investir em ações, dicas práticas para iniciante. Vou começar aqui com o conceito de Bolsa de Valores. Bolsa de Valores eu comparo como se fosse uma feira. Imagina uma feira onde você tem diversos produtos que fica à disposição para você comprar. A Bolsa de Valores, quais são os produtos que a gente vai encontrar lá dentro? Ações, fundos imobiliários, os CDBs, os LCIs, LCAs, a gente vai encontrar commodities agrícolas, todos esses produtos que remetem ao mercado financeiro. Então, a Bolsa de Valores, trazendo para o nosso dia a dia, imaginem que vocês têm uma casa para vender. Esse é um produto. Essa casa, a gente, quando vai vender, precisa de um corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o intermédio entre o comprador e um vendedor. E esse intermédio é feito através da corretora, né? A corretora ali que vai fazer a compra e a venda da casa entre os dois, os negócios. Então, essa seria a Bolsa de Valores. Essa corretora. Então, quando a corretora que faz o intermédio entre a Bolsa de Valores, entre o investidor e o comprador, o que acontece? Quando o corretor vai lá fazer um negócio, a gente precisa fazer o registro da compra e da venda. Onde a gente faz o registro da compra e da venda do imóvel? No cartório, né, de imóveis, que é a Bolsa de Valores. Então, toda compra e venda de ação fica registrado na Bolsa de Valores. Então, as empresas, o que acontece? Quando a empresa quer abrir o capital na Bolsa, imagina uma empresa que hoje ela é fechada. Essa empresa, ela quer abrir capital na Bolsa para quê? Qual que é o intuito? É pegar dinheiro, ela consegue dinheiro de forma mais barata para financiar o seu negócio. E aí ela começa a usar esse dinheiro para criar uma forma dela crescer no mercado, gerar mais empregos, e isso faz toda a economia girar. Então, para as empresas, quando elas fazem essa listagem na Bolsa, é uma forma dela captar dinheiro de forma mais barata, não através do investimento. Então, a gente vai ter esse pilar aqui. Então, o investidor, a corretora, que vai fazer o intermédio, que é a XP, a Rico, a Genial, ou Banco de Investimento, o Itaú, Banco do Bradesco. Então, são as instituições financeiras que ficam ali em intermédio para a gente, que faz o acesso à Bolsa de Valores para fazer o registro das compras e das vendas, e aí volta para o investidor. Tá? Aqui tem o site da B3. No site da B3, vocês vão ver que ela é uma empresa, realmente. Aqui tem todos os produtos e serviços. Tem aqui renda variável, renda fixa, tem diversos outros produtos, mas hoje a gente vai focar nas ações. Então, se vocês quiserem, depois pode abrir uma conta aqui para ter a área do investidor. Aqui nesse link da B3, tem um hub de educação financeira. Se vocês criarem uma conta, tem um monte de curso aqui gratuito. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, B3 Educação, tem aqui, ó, cursos em parcerias, tem os parceiros, tem os conteúdos, ó, finanças pessoais. Então, tem vários cursos aqui, tudo de forma gratuita. Tem planilha de organização financeira, tá? Tem tudo aqui de forma gratuita. Então, esse aqui já é mais para um canal de aprendizagem. Não tem desculpa para a gente não estudar, né? Então, vocês conhecendo a Bolsa de Valores, eu vou agora aqui para o investimento em renda variável, que é o que a gente vai falar aqui agora. Quais são os principais investimentos em renda variável? São as ações, os ETFs, Exchange Trade Fund, que são fundos de investimentos, os fundos imobiliários, que é um fundo que investe no setor imobiliário. Você, quando compra uma cota desse fundo, você consegue receber aluguéis.
Os fundos de investimentos, que geralmente são gestores que fazem a gestão desse fundo e remunera os investidores, e os BDRs, que são as ações de fora listadas aqui no Brasil. Você consegue investir na Apple, na Amazon, no Mercado Livre, através dos BDRs. Então, por que a gente investe? Qual que é a ideia de se investir? O que gera o investimento? A gente busca investir para ter liberdade, tempo livre, ter tempo com a família, ter saúde, fazer viagens, escolhas e ter uma aposentadoria. Então, essa é a ideia do porquê investir. Então, passei esse breve aqui para vocês. Agora, como e por que as empresas emitem ações? Então, vamos supor, vocês estiveram lá no evento comigo ontem, o Pãozinho de Queijo, ela é uma empresa. Então, vamos supor que a Júnia quer alavancar a empresa dela e ela precisa de dinheiro, ela precisa pegar empréstimo, por exemplo. Só que ela tem uma saída, é o IPO, é o Initial Public Offering. Ela faz uma oferta pública inicial de ações. Ela chega lá naquele pessoal que a gente estava lá ontem e fala, pessoal, eu estou com um projeto aqui de expansão do Pãozinho de Queijo, e quem gostaria de entrar comigo como sócio, comprar uma parte da empresa, que é esse IPO. Ela faz esse projeto e apresenta na Bolsa de Valores e para as corretoras. E aí é feito um leilão primário. Então, é onde a empresa oferece pela primeira vez a parte da empresa para essas pessoas. E aí a gente fala, não, Júnior, eu compro 10%, eu compro 1%, cada um compra um pedacinho. E se o pãozinho de queijo crescer, se o empreendimento for bem, cada vez mais dando lucro, parte dos lucros ela reparte com a gente. Essa é a ideia. Então ela pega dinheiro de uma forma mais barata do que seria um financiamento ou um empréstimo no banco para fazer isso. Então a gente fala que é a capitalização de recursos. Isso traz uma redução da dependência de dívida por parte da empresa, aumento da visibilidade e credibilidade, porque a partir do momento que ela é listada na bolsa, ela tem que fornecer todo o balanço da empresa. Então, isso gera uma visibilidade e traz credibilidade para a empresa. A gente vai confiar cada vez mais nos produtos. Traz liquidez para os sócios. Então, a Júnia consegue vender parte do negócio dela. Ela põe dinheiro no bolso dela. Então, é uma forma deles terem liquidez do dinheiro. Imagina que você tem um imóvel. Para vender um imóvel, você leva tempo. Mas se você tem frações do imóvel, você consegue vender os pedacinhos, que é no caso aqui quando ela faz o IPO. E serve como moeda de troca para outras aquisições. Então, essa é um dos porquês aí que é feito a listagem em bolsa das empresas. Quais são as desvantagens e os desafios que traz, né, a empresa quando ela faz essa listagem? A necessidade de divulgar, como transparência, todas as informações financeiras periodicamente, e tem maior exposição à flutuação de mercado, e tem a pressão para atender às expectativas de quem são acionistas. Então, o acionista que colocou dinheiro na empresa vai esperar que o negócio vá bem para ele ter uma remuneração lá na frente, ou através do aumento do valor da cota, ou através da remuneração de dividendos. Tá? Pessoal, tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, às vezes, lógico que é a primeira vez que vocês estão vendo isso, não vai pegar de primeira, mas o material depois eu vou mandar para vocês. Não, tá bem tranquilo. Eu não tinha nem noção de como que era esses negócios de ação aí. Muito legal. Isso. Então estamos começando. Então, ações é um jeito da empresa conseguir pegar o dinheiro de uma forma mais barata. E isso traz para a economia como um todo uma melhora na economia. Porque a empresa, quando ela capta dinheiro, ela começa a crescer, ela vai conseguir contratar mais mão de obra, ela vai aumentar a disponibilidade de empregos para as pessoas. Isso faz toda a economia girar. Então, é importantíssimo a gente ter o mercado acionário no Brasil, a Bolsa de Valores, e funcionando bem. Então, vamos lá. O que são ações? As ações, elas são uma pequena parte da empresa. Então, uma pequena parte do capital social da empresa. Quando a gente adquire uma ação, a gente passa a ser sócio da empresa. A gente é um investidor daquela empresa. Então, eu acredito naquela empresa, eu compro o risco com aquela empresa. Se a empresa quebrar, eu quebro junto. Então, por isso que a gente tem que fazer
uma escolha muito boa da empresa que a gente vai colocar o dinheiro. E nunca coloque o dinheiro numa empresa só. A gente tem a possibilidade de comprar várias. Se uma quebrar, as outras não quebram, e assim vai nossa carteira com o tempo. As ações trazem a possibilidade de altos retornos, porém tem os riscos, né, significativos, incluindo a volatilidade de mercado, que é o que a gente está vivendo agora, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e com o mundo inteiro praticamente. A gente vê o preço das ações subindo de forma muito rápida e caindo também de forma muito rápida. Isso se chama volatilidade. É a forma com que o preço se movimenta no mercado muito rápido. As ações elas são negociadas hoje aqui no Brasil dentro da B3 e elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ações ordinárias, que são as ações ON, ou ações PN, que são as preferenciais. Qual que é a diferença, Beto? Ações ordinárias elas vão dar direito a voto em assembleia. Então, aquele acionista que tem uma grande quantidade de ação na empresa, ele vai poder fazer voto em assembleia. Ele pode opinar nas decisões da empresa. Já as ações preferenciais, elas dão a preferência para o investidor na distribuição de dividendos, tá? Então, essa é a principal diferença. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Pessoal, vocês aí do Instagram, eu estou dando uma aula aqui para a turma aqui. Lá, quem está lá no meu grupo do WhatsApp está podendo participar ao vivo aqui e tirar dúvida. Então, vamos lá, os tipos de ações, né? A gente tem ação ordinária, que é as ações ON, são as ações com direito a voto em assembleia, onde o acionista tem o direito de participar nessas decisões importantes da empresa. Por exemplo, Ambev 3. Então, ela tem aqui 4 letras e um número no final. O ticker da ação sempre vai ser assim, ó, vai ter 4 letras e um número no final. Quando é terminado com 3, são ações ordinárias. Já as ações preferenciais, aqui até preciso corrigir aqui o slide, são as PNs, elas dão o direito, elas não têm o direito a voto, mas elas dão a prioridade no recebimento dos proventos, dos dividendos. Então, PETR4, ação de Petrobras terminada em 4, dá esse direito. E a gente tem outra categoria que são as e-units, ações e-units. O que é ação e-unit? É um pacote, é uma junção da ordinária com a preferencial. Então, por exemplo, essa ação aqui que eu tenho, a Taesa 11, ela vai terminar com o número 11, então ela é uma unit. Ela contém uma de Taesa 3 e duas de 4. Simplesmente isso, é um pacote. Então, é um conjunto das duas ações ali. Beto, por que tem as units? Para trazer mais liquidez para a empresa. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pode falar, Marcela, você levantou a mão? Tranquilo. O primo tá aí, o Fernando. Seja bem-vindo. Qualquer momento, se tiver dúvidas aí, pode ir falando, né? Então vamos lá. Passei aqui os tipos de ações. Agora eu vou para uma parte bem legal aqui, ó. Como as ações das empresas funcionam, né? A gente tem a variação do preço das ações, então, quanto maior a oferta, o preço da ação cai. Então, se tem muita ação no mercado, ninguém está querendo comprar, o preço dela cai. Quando você tem uma demanda muito forte, o preço dela sobe. Então, o que influencia na variação do preço delas? Notícias econômicas, resultado financeiro, fatores globais, eles todos influenciam nas ações. Por exemplo, fatores globais. O que a gente está vivendo agora, a guerra, Estados Unidos, com o mundo inteiro aí com as tarifas, é uma influência global, né? É um fator global aí, macro, que está derrubando as ações do mundo inteiro, não só aqui do Brasil, mas é no mundo. Resultado financeiro. Se uma empresa não tem um resultado financeiro satisfatório, ela provavelmente não vai pagar dividendo para os acionistas. Isso tende a fazer com que o acionista saia da empresa e vá para outra. Quais são os benefícios, né, que a gente tem ao comprar ações? A possibilidade de valorização de capital e o recebimento dos dividendos, né? Então, além de eu comprar a cota e ela valorizar, eu tenho o pagamento dos dividendos, que pode ser
Dependendo da ação, pode ser mensal, algumas trimestrais, outras semestrais ou anuais. Participação em empresas de grande porte e setor relevante, então você consegue investir na Amazon, Mercado Livre, consegue investir na Petrobras, na Vale, na Ambev, na Droga Raia, em várias empresas aí grandes no mercado. Os riscos, né? Aí, e fora a liquidez, né? Você consegue comprar e vender com muita facilidade. Você compra e vende muito rápido. Muito fácil você se desfazer das suas ações. Ao contrário que se você tem um imóvel, por exemplo, para você vender o imóvel, às vezes leva anos, né? As ações não, você consegue vender a qualquer momento. Lógico, dependendo do momento que você comprar ou vender, você pode ter um prejuízo ou um lucro. Então, ações, quando forem investir, sempre pensem em investimentos de longo prazo para mais ali de 5 anos, nunca no curto prazo. Curto prazo é especulação ou é trade. A gente pega ali a variação dentro de uma semana ou do dia. Deixa eu ver aqui. Os dividendos caem automaticamente na conta ou a gente tem que solicitar o resgate? Eles caem automaticamente. A empresa anunciou, já cai lá na conta. Inclusive, eu vou abrir minha conta aqui. Eu tenho uma conta pública que eu posto no YouTube os vídeos ali. Eu vou mostrar para vocês como ele cai na conta o dividendo. Então, vamos falar agora sobre os riscos aqui, né? Então, o risco da volatilidade do mercado pode ser muito volátil, o que a gente está vendo agora. A gente pegar ali, depois eu vou mostrar o gráfico ali, só para vocês entenderem. Petrobras ontem subiu 8%, hoje ela caiu 10%, por exemplo. Então, tem esse risco. Cara, 8% num dia é muita coisa. A nossa taxa Selic hoje está em 14% ao ano. Se você pega uma variação num dia de 8%, você quase tem o resultado de uma taxa aí de um ano de investimento na renda fixa. Porém, tem os dois lados, né? Você pode tanto ganhar quanto perder. Mas quando a gente pensa em longo prazo, em investir na empresa, se tornar investidor da empresa, o risco de você perder dinheiro cai drasticamente. E ainda mais quando você compra boas empresas e vários setores, não só um. Tem o risco da empresa do setor, por exemplo, a crise pode impactar setores específicos. Por exemplo, crise do Covid, quando a gente viveu. Quais foram os setores que mais foram impactados? Por exemplo, setor de shopping, varejo, todo setor que são assim não são essenciais foram os mais impactados no início. Porém, aqueles setores mais resilientes, como setor de energia, setor de consumo de comida, setor de telecomunicação, ninguém ficou sem telecomunicação, setor de seguro, ninguém deixou de fazer o seguro, setor bancário, porque se continuou com as movimentações, saneamento básico, ninguém deixou de tomar água ou tomar banho, então são setores que tendem a ter menos volatilidade e ser mais seguros. E o risco, você tem o risco de perder todo o capital caso a empresa entre em falência. Então, nisso, se você está comprando o risco com a empresa, você pode tanto ganhar quanto perder. Se a empresa for ruim, ela começar a dar fundamentos ruins, não está indo bem, os CEOs não estão fazendo um bom trabalho, a empresa começa a perder fundamento, ela pode falir, realmente. Isso acontece. Então, passei aqui um pouco de como elas funcionam, vou falar um pouco sobre o índice Bovespa, aquele que você vê lá no jornal falando, né? Esse índice é como se fosse um termômetro do mercado, né? Ele traz um indicador do desempenho das ações negociadas aqui na B3. Então, o que ele é? Ele é um índice que ele reúne 80% das empresas mais negociadas no nosso mercado. Então, ele foi criado em 1968, ele já se consolidou aí no mercado como a referência aqui do Brasil e para o mundo, como o principal índice aí do mercado. Ele tem uma reavaliação a cada 4 meses e ele é resultado de uma carteira teórica desses ativos. Que, igual eu falei aqui, ó, ele é composto de ações e units de empresas listadas na B3. Dentro da metodologia, 80% do número de negócios e do volume financeiro negociado no mercado de capitais. Hoje a gente tem em torno aí de 2.600 empresas listadas em bolsas, porém, agora não 82, mas 90 empresas somente compõem o Ibovespa. E as principais aqui são Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Bradesco e Eletrobras. Vocês podem ver aqui nesse site da B3, aqui ele traz a composição da carteira. Ó.
esse link aqui, se vocês entram. Se quiser baixar aqui, dá para fazer o download para ver aqui o arquivo. Vou abrir aqui para vocês, ó. Então, hoje, ó, a gente tem 87 empresas que compõem a carteira do Ibov. Dessas 87 empresas, Vale representa 10%, Itaú representa 8%, Petrobras representa 11%, porque é PT 4 e 3%, Eletrobras 4%, Banco do Brasil 3%. Então, praticamente, ó. Oi? Essas empresas aqui, ó, das 80, 29 representam 80% do Ibovespa. Então, às vezes, quando o Ibov cai, não quer dizer que todas as empresas estão ruins. Tem empresas aqui muito boas e continuam valorizando, inclusive na crise. Vou mostrar para vocês depois. Então, aqui tem o que é o Ibovespa, dentro do site da B3 tem toda a informação. Aí, eu vou falar um pouco da parte que eu mais gosto das ações, que é a renda passiva com ações. A renda passiva é quando a sua renda não depende do seu esforço e tempo para ganhar o dinheiro. Você ganha dinheiro enquanto dorme. Então, a renda passiva é aquele dividendo caindo na sua conta, é o aluguel do fundo imobiliário caindo na sua conta, é quando você tem uma casa alugada, é o aluguel que você recebe. Então, as ações, elas pagam a renda passiva através dos dividendos, do JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio, e de aluguéis de ações, porque eu posso alugar minha ação para outra pessoa, para ela fazer venda descoberta no mercado. E eu recebo um aluguel por elas. Até a frase do Warren Buffett: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa é uma das ideias. Tranquilo até aí, pessoal? Essa parte aqui de renda passiva, eu comentei. Beleza. Formas de ganhar dinheiro com ações. A gente pode ganhar dinheiro com a valorização da cota. Eu compro na baixa e vendo na alta. Então, compro a ação a R$10 hoje, vendo a R$15 semana que vem. Ganha essa fatia aí da valorização da cota. Os dividendos, que são as partes do lucro divididas aos acionistas. Juros sobre capital, que é a parte do lucro dividido ao acionista antes do IR. Então, antes da empresa pagar o IR, ela paga para o investidor esse juros sobre capital. Aí vem descontado lá no nosso extrato já esse IR, já fica retido na fonte. E a bonificação de ações, que é, ao invés da empresa distribuir dinheiro, ela emite mais ações aos acionistas. Você recebe mais ações daquela empresa ao invés do dinheiro. Formas de análise das ações. A gente tem dois tipos de análise principais. A análise fundamentalista, que vai olhar os fundamentos da empresa, receita, lucro, endividamento, entre outros indicadores, e a análise técnica, que é a análise de gráfico de preços, aqueles negocinho vermelho e verde que a gente vê lá, às vezes eu postando também, a identificação de padrão de compras e venda. Né? Então, a gente analisa esse gráfico para identificar esses padrões de compra e venda pelo gráfico. Né? Então, tem indicadores também de média móvel dentro desse gráfico, então tem várias formas aí de você comprar e vender as ações. E os índices de ações, né? Você tem o Ibovespa, porque ele é o indicador aí médio das cotações de mercado. Então, reflete o preço teórico dessas ações mais negociadas. A gente tem dois tipos principais aí de ações, né? Que são as Blue Chips e as Small Caps. Blue Chips são empresas grandes e já consolidadas. Então, Blue Chips são aquelas empresas com mais de 10 anos aí de mercado, pagam dividendos há mais de 5 anos, que dão lucro, que todo mundo conhece, então elas são menos suscetíveis à volatilidade do que uma small cap. As small caps são empresas menores, com maior potencial de crescimento. Então, a empresa está começando jovem, principalmente empresa de tecnologia, quando está no começo, é tratada como uma small cap, porque ela tem um potencial de crescer muito rápido. Já a blue chip, ela é mais tranquila, mais consolidada, já paga os dividendos, já está ali no mercado. Por exemplo, Coca-Cola é uma blue chip,
todo mundo conhece, né? Ela não precisa se matar para vender, o negócio praticamente se vende sozinho. E tem as ações de dividendos e as ações de crescimento. Então, dentro de cada uma dessas, tem empresas que vão focar mais na distribuição de dividendos e outras que vão focar mais no crescimento. Ao invés de ela pagar o dividendo, ela pega esse dinheiro e reinveste nela própria. Por isso que nos Estados Unidos, a gente vê as empresas de lá, o gráfico das empresas de lá sempre numa crescente maior do que as daqui. Porque lá eles têm uma política maior de crescimento, de pegar o dinheiro e reinvestir na empresa. Então, as empresas de fora pagam menos dividendos do que as do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem empresa que chega a pagar até 20% de dividendos ao ano. Cara, é quase o dobro da taxa Selic, porque elas têm essa prioridade na distribuição de dividendos. Tranquilo, pessoal? Vai, qualquer coisa, só me falar aí. Dicas práticas para iniciantes. Cara, vai começar a investir? Primeira coisa, diversificação. Dividir os investimentos em setores e tipos de ações. Isso reduz o risco da carteira. Então, pega uma ação lá de elétrica, uma de saneamento, uma de banco. Dentro desses setores, você pega uma empresa diferente da outra ali, então você consegue ter uma diversificação, né, dessas empresas. Se um setor está indo mal, o outro dá uma segurada ali do outro lado. Longo prazo e curto prazo. Importante para quem for investir de longo prazo, principalmente em ações, pensar mais no longo prazo, porque você evita ruídos no curto prazo. Porque no curto prazo a gente tem muita influência de notícia, de ruído, de pessoas ali com medo ou muito ambiciosas. Então, curto prazo não reflete o longo prazo de empresas boas. Então, tem que pensar sempre longo prazo, 5, 10 anos, 15 anos de investimentos ali. E educação contínua. O mercado de ação ele é dinâmico e é importante que a gente esteja sempre aprendendo. Não só fica para o mercado de ações, né, mas para tudo na vida. Se você tem uma profissão, você tem que se especializar, você tem que ficar bom nela. Então, continuar aprendendo. Invista em conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Planejamento para investir. Primeiro, a gente precisa abrir uma conta numa corretora de valores. XP, BTG, Banco Inter, C6, Nubank. Qualquer uma dessas hoje te dá acesso a investimentos. Você precisa definir o seu perfil de investidor. Se você é um perfil de investidor mais conservador, se é mais moderado, se é arrojado. E estudar e conhecer os principais produtos e indicadores. Conhecer o que é um CDB, o que é um LCI, o que é um LCA, para que vocês possam tomar suas decisões ou, quando receber uma recomendação, saber se aquela recomendação está de acordo com o seu perfil. Ter objetivos e metas para o investimento. Muita gente começa o investimento e não coloca um objetivo para aquele investimento. Então, ele acaba não se tornando atraente. Então, pensa assim, ó, eu vou investir em ações para me aposentar. Por quê? Eu quero chegar lá nos meus 60 anos com X mil investido, rendendo tanto de renda passiva para me ter uma aposentadoria tranquila. Beto, eu quero investir para comprar uma casa daqui 5 anos. A gente define uma meta e escolhe investimentos para você poupar e guardar o dinheiro para ele não ficar parado na conta corrente ou na poupança e você conseguir alcançar esse objetivo dentro desse tempo através dos investimentos. Você coloca o dinheiro para trabalhar para você, pensando nesse objetivo de longo ou curto prazo. E o mais difícil que eu vejo para todas as pessoas, ser disciplinado e paciente. Cara, todo mundo é imediatista. A gente quer a gente quer entrar na bolsa de valores hoje e ficar rico amanhã. Cara, não é assim. A gente tem que ter disciplina de investir com constância, ser pacientes, principalmente nesses momentos que a gente passa aí de guerra, que a bolsa oscila muito. Tem que ter paciência nesse momento para esperar o investimento amadurecer. E não é fácil. Então, essa é umas dicas aí para quem está começando. E o tempo, né? O tempo é o nosso maior ativo. Aqui eu coloquei uma fórmula aqui do tempo, né, dos juros compostos, mas eu vou fazer na prática aqui para vocês. Tem um site bem legal aqui que chama Investidor 10. Vocês que estão aí
me dei uma sugestão aí, ó, dentro do Investidor 10 tem os juros compostos. Um valor inicial para a gente investir. Vocês podem me sugerir um aí? Boa noite. R$ 300, um exemplo. R$ 300 de valor inicial. Vamos considerar a taxa de juros. Hoje a gente está com uma Selic aí de 14,25%. Que se eu deixar lá no CDI vai render isso, praticamente. Mas vamos colocar 13%. Vamos colocar um pouco abaixo aqui ao ano. Por quantos anos a gente vai deixar esses R$ 300? 20 anos. 20 anos. E quanto a gente vai aportar mensalmente? Quanto eu consigo colocar ao mês? Não, pode ser os mesmos 300. Mesmos 300. Calcular. Ó, se a gente investir durante 20 anos R$ 300 com uma taxa de juros de 13%, estou falando deixar lá na renda fixa, a gente vai ter aportado aqui R$ 72.300 e em juros a gente vai ter ganhado R$ 239.545. Total, 311 mil. Então, só para vocês entenderem, né, que o tempo, conforme ele vai passando, o fator dos juros compostos, ele aumenta conforme o tempo vai passando. Se eu aumentar esse período aqui para 30 anos, ele já bate 1 milhão. Então, eu, Beto, por exemplo, hoje eu tenho 30 anos. Daqui 30 anos eu vou ter 60. Se eu começar hoje, mensalmente, colocar R$ 300, que não é algo fora da minha realidade, só colocar lá na renda fixa, daqui 30 anos eu vou ter 1 milhão investido. E hoje é a realidade de muita gente que eu conheço, assim, que tem 60, 62 anos e não tem esse dinheiro. Inclusive, às vezes está com dívida, está dependendo lá só do INSS para receber, porque não teve esse planejamento com o tempo, né? Então, quanto antes a gente começar a investir, melhor. E lógico, né? Eu posso mudar aqui, né? Eu posso começar esse ano com R$ 300, mas a partir do momento que eu trabalho, eu me especializo naquilo que eu sou bom, eu aumento minha renda, eu consigo ir aumentando esse aporte ano a ano. Todo mês, né? Mas, Beto, e a questão do IR? Porque, por exemplo, CDB, eu só pago o IR no resgate, sobre o rendimento, e, se eu não me engano, 24 meses, eu caio na alíquota menor lá, que é 15%. Isso. Como que funcionaria nas ações o IR? Então, vamos lá, vamos falar de renda fixa aqui primeiro, só para você entender. A gente tem aqui a tabela de IR, né, da renda fixa. Então, o CDB aqui, por exemplo, você tem aquela tabela regressiva. Isso. Vou pegar aqui, vou pegar uma bem legal aqui. Ó. Essa aqui, por exemplo, ó, até 180 dias, 22,5% em cima do lucro e assim vai, né? Quanto mais tempo, menor. Isso. Tá? Agora, nas ações é o seguinte, se eu comprar e vender ações, né, até R$ 20 mil em vendas no mês, eu não tenho um imposto de renda sobre o lucro. Tá? Então, imagine assim, eu comprei hoje R$ 10 mil em ações da Petrobras. Eu vou até fazer um cálculo aqui no Excel para vocês verem. Vamos supor, tem empresa X aqui, eu comprei 100 ações a R$ 15. Então, eu coloquei R$ 1.500, certo? Eu vendi a empresa X por R$ 20 no mês que vem. Então, eu comprei aqui hoje, dia 10/4, e vendi ela lá no dia 20/4/2025. Ela valorizou aqui R$ 500. Tá? Então, se eu só comprei e vendi, a minha venda total aqui foi de R$ 2.000. Eu tive R$ 500 de lucro. Eu não pago imposto de renda em cima desses 500. Ele é lucro isento. Agora, se eu fizer o seguinte, eu comprei 1.000 ações de Petrobras e vendi as mesmas 1.000, deu R$ 20 mil. Aí eu pago 15% de imposto de renda sobre esses 5 mil aqui. Tá? Aí dá R$ 750 de imposto. Aí eu tenho que gerar uma guia, uma DARF e pagar ele. Tá? Mas só se eu movimentar R$ 20 mil no mês.
né, dentro do mês, em vendas. Mas se eu não fizer isso, eu não vou pagar imposto. Dividendos não tem imposto. O juro capital sobre capital tem imposto de 15%, mas ele já fica retido na fonte, você não precisa fazer nada. Então, é só isso que você precisa saber ali. Agora, se você comprar e vender no mesmo dia a ação, aí você tem incidência de 20% de imposto de renda sobre o lucro, que aí é day trade, né? Aí operações de day trade tem essa incidência, tá? Mas essa isenção em ações é só para ações, essa isenção de 20 mil reais. Por enquanto, né? Se o governo não mudar. Ficou claro, Marcelo? Entendi, mas é só para a gente comprar e vender direto na bolsa. Se eu, por exemplo, já investi através de fundos de ações, aí eu já pago. Aí você já paga. Aí é 15%. Aí já vai ficar retido na fonte também. Tá? E só no resgate ou não? Só no resgate. Só no resgate. Tem alguns fundos, eu não tenho a propriedade de falar, mas um assessor de investimento pode falar. Tem alguns fundos que eles pagam semestralmente alguns dividendos ou alguns rendimentos, aí já desconta já na alíquota ali de 22,5. Ou tem alguns que têm reduzido também. Mas os fundos de ações têm a incidência de IR. Tá. Eu falei do tempo ali, né? Eu acho muito legal falar do tempo. Tem alguns sites aqui para vocês acompanharem o mercado dentro do material. O Status Invest, vocês podem acompanhar a empresa aqui dentro. Fund Explorer, que é para vocês verem fundos imobiliários. Tem o site do Banco Central. Do Banco Central é legal que vocês podem ver aqui taxa Selic, as expectativas do mercado, o quanto que está a inflação hoje. Então, a inflação desse ano ela está acumulada em 5,6%. E a Selic está acumulada aqui em 14,25%. Então, uma Selic mais alta dificulta pegar empréstimo, o empréstimo fica mais caro, as empresas ficam com medo ali de pegar mais empréstimo para se endividar, e aí você tem uma estagnação na economia, você não tem o mercado muito aquecido, então a taxa de juros muito alta é ruim para o mercado, para as ações, para as pessoas também, né? Porque você não consegue pegar um financiamento, porque tudo fica mais caro, né? Aí aqui tem Money Times para ver notícias, tem o invest.com, TradingView para fazer as análises de gráficos. Tem um aqui de teste do consumidor, eu acho que esse é bem legal para o pessoal fazer, principalmente quem às vezes gosta de gastar muito, né? Já faz um teste aqui de consumidor para ver quem você é, né? Então você faz aqui o teste, você vai respondendo aqui. A maioria das vezes, como você compra roupas, né? Quando estou passeando, tal, você vai respondendo, ele vai te dar um perfil aqui, algumas dicas do que você pode fazer ali para melhorar. Aí tem esse Meu Bolso Feliz, que ele traz um diagnóstico financeiro, Clube dos Poupadores, que vocês podem simular os juros compostos, mas aí tem o Investidor 10 que eu passei lá para vocês também. Pessoal, da apresentação de ações do que é isso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma carteira pública que eu tenho, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Ela precisou sair e tal, então tranquilo. Vou entrar aqui no site da XP. Preciso pegar meu token aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Tranquilo. Bom, vamos lá. Entrei aqui, ó, na corretora. Essa conta eu fiz exclusivamente
é uma conta que eu estou aportando ao mês R$ 500 para investir em ações e fundos imobiliários, tá? Então aqui hoje eu já tenho acumulado aqui de R$ 2.000. Esse mês ainda, mês 4, eu vou fazer o aporte amanhã. Eu já coloquei os R$ 500, mas eu não comprei as ações ainda. Vou escolher amanhã. Então aqui eu vou mostrar o extrato para vocês dos últimos 6 meses aqui. Vamos puxar aqui desde o início. Então lá no dia 31/1/2025 eu coloquei os R$ 500 e comprei minhas primeiras ações. Tá vendo esse rendimentos aqui de GGRC11? Isso daqui é um dividendo de fundo imobiliário, é um aluguel. Ele cai na conta, tá vendo? Ó, rendimento KNCR, caiu na conta. Aí aqui eu fiz outra transferência dos 500 para o mês de fevereiro. Aí eu já recebi, no dia 6/3, juros sobre capital próprio do Itaú, 17 centavos, e dividendos do Itaú, R$ 13. E aí, R$ 3, ó, vai somando aqui na minha conta. Ele vai caindo mensalmente. E fundo imobiliário é mensalmente, ó. Isso aqui é tudo dividendo, ele vai caindo na conta corrente. Aí eu fiz no mês 3 mais R$ 500. Aí eu já recebi dividendos aqui de novo, ó. R$ 11,37 dessa empresa, 17 centavos dessa outra, esse HSML também. Aí eu coloquei mais R$ 500 e agora eu vou fazer amanhã a nova compra. Ó, e recebi GGRC11. Para me comprar ação, né? Como que eu faço? Dentro da corretora, a gente tem um lugar aqui que chama Home Broker. Tá vendo? Esse Home Broker, ele é uma plataforma dentro, todas as corretoras têm, né? Aqui na XP, por exemplo, ó, ele vai mostrar aqui para mim as garantias que eu tenho, o saldo que eu tenho disponível. Eu vou vir aqui, ó, tem um botãozinho de comprar ou vender. Então, eu venho aqui, por exemplo, nesse comprar, ele vai abrir um negocinho aqui que a gente chama de boleta. É como se fosse um cheque para a gente preencher. Aqui no ativo, eu vou colocar o código da ação. Beto, eu não sei o código da ação. Tem duas formas. Você pode entrar lá naquele site da B3 que eu mostrei, ou vir aqui, por exemplo, ação da Ambev 3. Ambev 3, Ambev Ações. Ticker. Quando você coloca assim, ó, ele já vai trazer aqui, ó, a Ambev 3. Então, essa é a Ambev. Então, se eu entrar no site da Ambev, eu sei que ela é uma produtora de cerveja, de diversos produtos aí que a gente conhece. Deixa eu só ver aqui se eu acho ela. Quero achar o site dela. Site Ambev. Então, eu entrei aqui no site, toda empresa tem um site. Dentro da empresa tem a área do investidor. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, sobre a Ambev, as marcas, sustentabilidade, as ações que ela tem, né? Ver se eu acho o RI da empresa aqui para vocês verem. Então, aqui conta o que é a empresa, né? Quem é a empresa. Isso todas as empresas listadas na Bolsa têm, tá, gente? Eu vou digitar aqui RI, Relação com Investidores da Ambev. Vou entrar aqui, eu vou conseguir ver todos os resultados dela, divulgações. Então, aqui, ó, visão geral da empresa, informação para os acionistas, relatórios e publicações, governança corporativa da empresa. Aqui tem, ó, os resultados que ela teve por trimestre. Mas, enfim, eu entrei aqui só para pegar o código, né? Então, a BEV3, vou vir aqui na corretora, lá no Home Broker, eu vou colocar aqui a BEV3. Para mim comprar a BEV3, hoje ela está valendo, se eu entrar aqui no gráfico dela, vou entrar num site que eu deixei lá para você, que chama TradingView. Vou pesquisar aqui, ó, a BEV3. Ali na corretora dá para ver também.
É só para vocês verem um pouco do gráfico. Ó, hoje ela está valendo R$ 13,60. Por padrão, a gente compra de 100 em 100. Para mim comprar 100 ações de Ambev, eu teria que colocar R$ 1.355. Beto, mas é muito, eu quero comprar uma. Vocês vão acrescentar um F aqui na frente. Esse F na frente do ticker significa mercado fracionário. Aí você consegue vir aqui comprar uma ação ao preço de R$ 13,59. Posso colocar aqui a validade até cancelar. Vai ter a assinatura eletrônica que eu vou colocar, que a corretora fornece. Envia a ordem, eu comprei. O mercado ele funciona das 10 da manhã até as 5 da tarde. É onde a gente consegue colocar. Agora à noite a gente não consegue comprar, mas eu posso programar as ordens para amanhã. Se eu colocar aqui comprar, vai ficar programada para amanhã. Então, com R$ 13,59 eu já sou sócio da Ambev. Essa é a ideia. Tem fundo imobiliário de GRC11, por exemplo. Esse fundo imobiliário, esse dá para comprar de 1 em 1. Ele custa R$ 9,40. Eu consigo comprar um fundo imobiliário por R$ 9,40. Então, esse negócio assim, de que precisa muito dinheiro para começar a investir é mentira. Lógico que você não vai ficar multimilionário investindo só em uma ação. É para vocês pegarem o hábito, entender como funciona, e aí com o tempo vocês vão criando coragem para comprar cada vez mais e entender o longo prazo. Tá? Então, teoricamente, para comprar é isso dentro da corretora. Ó, aqui, a minha carteira, né, para vocês verem, dos R$ 500 que eu estou investindo, ó, em ações. Eu tenho essa empresa aqui, SAPR4, que é Sanepar, uma empresa de saneamento básico, e Tube4, que é o Banco do Itaú, e Isae3, que é uma transmissão de energia, empresa do ramo de transmissão de energia. Os fundos imobiliários, eu tenho o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, tem o VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping, HSML11, que é shopping, e GGRC11, que é logística. Tá? Então, tem aqui a quantidade que eu comprei de cada um. Ó, nesse aqui eu tenho R$ 37,00, nesse aqui R$ 79,00, nesse R$ 99,00. Aqui eu já tenho os dividendos que vão pagar, ó, dia 14/4 vai cair esse dividendo, dia 11/4 vai cair esse aqui, que é amanhã, vai cair em todo mês. E das ações tem essas duas aqui para pagar. Tranquilo, gente? Com uma dúvida aí, vai falando aí, eu sei que é bastante conteúdo, né? Pode falar, Marcelo. E para a gente abrir essa conta e ter um home broker desse, tem algum custo, um depósito inicial, alguma coisa assim? E, por Não. exemplo, se eu comprar hoje e vender só amanhã, aí não tem IR. Só tem IR se eu vender no mesmo dia. Isso. Aí são ações de. É um day trade, né, que a gente fala. Mas aí eu não aconselho, se você for investir em ações, sempre pensar para investir para virar um sócio da empresa para o longo prazo mesmo, nesse início. Pensar em comprar para daqui 5, 10 anos, para você receber o dividendo mesmo, né? Não, é que eu pensei a princípio assim, para a gente aprender, né? Por Isso, exemplo, você vai lá, compra R$ 100 hoje, amanhã você vende 100, mesmo para aprender mesmo, né? sim. Eu vou mandar depois o link de uma corretora que ela não tem taxa de corretagem. Porque, por exemplo, a XP ele tem taxa de corretagem para comprar. Cada ação que eu compro, eu pago lá R$ 2,99 por ordem que eu mando. Mas tem outras corretoras aqui, a Rico, que é da XP também, que é para o iniciante, que você não paga nada. Tá? Eu acho que o Paulo, que está aí, ele tem na Rico, ele usa lá, então você não tem corretagem nenhuma. E não precisa pagar taxa para manter a conta, nada disso. É tudo grátis, não tem taxa. Entendi. Tá bom? Eu vou mandar o link depois no grupo lá, vocês podem abrir. Tá Mas joia. só mostrando aqui para vocês, ó, eu vou colocar uma empresa aqui, Petrobras. A gente pegar a Petrobras, desde quando ela foi lançada na Bolsa, eu vou colocar aqui o gráfico diário. Em 1995, ela valia 10 centavos. Hoje ela vale
R$ 34. Ela valorizou 38.000%. Então, se a gente pegar hoje, ela está valendo aqui R$ 31. E no curto prazo, ó, ela caiu 17%. Semana passada, ela valia R$ 37,50. Hoje ela está valendo R$ 31. Então, quem tinha R$ 3.700 aqui, hoje está com 3.100 na conta. Mas é o curto prazo. Então, isso que assusta muita gente. Às vezes a pessoa comprou aqui em cima, ó, quando ela cai aqui embaixo, a pessoa fica apavorada. Por isso que a gente tem que falar que o investimento é longo prazo, ó, porque no longo prazo, a tendência das boas empresas é subir. Ela nunca vai subir em linha reta. Então, sempre quando tem essas quedas, é a hora que a gente aproveita e comprando um pouco mais. Sempre um pouco mais. Tá? Essa é a ideia dos aportes aí mensais que a gente fala. Mas é volátil mesmo a empresa. Tem uma aqui, quer ver? Vamos pegar aqui YouTube 4, que é aquela que eu tenho na carteira lá para vocês verem. Ó, YouTube, desde quando lançou também, mesma coisa, ó. Lá atrás valia 7 centavos em 1995. Hoje ela vale R$ 30, está em 30 e pouco, e 44.000% de alta. Ela está próxima a um topo histórico aqui, ó, na máxima da ação. Hoje ela vale R$ 31. Agora tem empresas que são ruins. Empresa de varejo, setor aéreo, essas aí vocês fogem. Essa a gente não pode nem pensar em ter em carteira de longo prazo. São ruins. Era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Marcelo, eu vou mandar depois o link no grupo. Se quiser abrir conta, se precisar de ajuda, é só falar comigo, viu, gente? Tá bom, gostei Tá bom. muito, viu? Obrigada. Eu vou. Aí manda o link, eu vou dar uma fuçada. Conforme for, eu vou chamando. Maravilha, gente. Paulo, obrigado aí, Obrigada. viu? Acompanhar o pessoal que participou aí. Entrei um pouquinho atrasado, mas foi bem interessante. Tranquilo. Show. Boa noite para vocês, viu? Boa Hoje, noite, Mais. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.